Então, iniciamos agora mais um encontro de fotografia, de conversa de fotografia do projeto Lente Quente, do curso de jornalismo da UEPG, e hoje contamos com a presença da professora Márcia Boroski, professora da Uninter. Agradecemos a presença de todos aqui na sala, colegas do projeto, antigos parceiros do projeto, Ângelo Rocha, Lucas Cabral, e os atuais também, né, estudantes extensionistas, a Manu Benício, que é do terceiro ano, a Marcela Panzarini, que é do terceiro também, ou segundo, a Veridiane Paris está se formando, a Elisângela, que está aqui, mas ela faz jornalismo na Secal e participa também do Lente Quente e do Cultura Plural. E o Éder, que é nosso estudante de segundo ano e que deve tentar entrar no mestrado, né? Então, e o professor Marcelo, que também é colega no projeto e que você já conhece. Então, de início, a gente está aqui para falar basicamente do lançamento, né, do teu livro, mas então, só para te pedir para uma pequena apresentação do livro. Essas edições que saem aí pela Intersaberes, ela tem essa característica bem didática, né, de exposição dos temas, e te pergunto para que público está pensando, ou como que diferentes públicos podem tirar proveito do teu livro, então, que é o livro Fotojornalismo, Técnicas e Linguagens, lançado nesse ano, né, de pandemia. Já fica aqui fica o nosso parabéns por essa ousadia, muito difícil, eu não sei se foi um pouquinho antes, ele já estava preparado, mas aí você pode explicar também o processo da produção do livro, e essa curiosidade que eu tenho quanto ao público, que público vai tirar proveito, é um livro para estudante de jornalismo, estudante de outras habilitações, para professores, pesquisadores, para quem já faz foto, para quem não faz, fica à vontade. Então, nesse sentido, agradecer a tua disponibilidade, mas é bom tê-la de volta aqui com a gente. Lembrando os colegas que não chegaram a conhecer, Márcia deu aula com a gente aqui na UEPG de 2014 a 2016, e desde 2017 é professora da Uninter, é doutoranda em Comunicação e Linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná, participa de grupos de pesquisa ligados à imagem, tem o mestrado lá na UEL e a graduação também na Estadual de Londrina. Obrigado pela presença, mas fica à vontade. Obrigada pela apresentação super generosa, colocando assim nessa linha do tempo, quanta coisa, né? Mas obrigada pelo convite, Rafa. Fiquei bastante contente quando chegou fazer o lançamento, né? Há algumas semanas foi algo que, né, eu tive que trabalhar bastante na cabeça, porque no meio de tanta coisa acontecendo, a gente fica até pensando, né, o que vale a pena celebrar, o que vale a pena, né, pontuar, e felizmente eu tive algumas pessoas ao meu redor que me incentivaram, né, o livro ele saiu, se eu não me engano, em julho, e daí eu levei um tempo aí aceitando e digerindo isso até conseguir me organizar, né? E também pedir apoio de divulgação e tudo mais. Estou bastante feliz de retornar ao EPG para a gente poder conversar um pouco. Do pessoal que está aqui, eu acho que a única pessoa com quem eu tive aulas foi o Ângelo, né? Acho que foi no seu primeiro Ângelo. E guardo sempre boas lembranças, né, do coleguismo de vários professores, incluindo o professor Rafael e o professor Marcelo. Bom, dito isso, né, vou começar com a tua primeira pergunta, né, que geralmente a gente começa pela segunda, né? Vou começar pela tua primeira. Cara, eu acho que esse livro, ele é voltado para estudantes de jornalismo, de modo um pouco mais amplo, né, pensar assim, ele circulando dentro desse âmbito. Eu acho que alguém que já domina as técnicas e as linguagens de modo geral, assim, da fotografia, né? Eu acho que tira proveito na medida que quer se inserir um pouco mais dentro do fotojornalismo. E, para mim, o grande desafio que eu queria tentar deixar, assim, materializado era um produto que fosse também
um lugar de consulta, sabe? Porque é uma dificuldade e encontrar referências, de modo geral, do fotojornalismo, né? De coisas específicas ali dentro, a gente fica catando, né? Migalha, né? Eu quero qualquer relação da legenda, quais são os gêneros, nessa sistematização que às vezes a gente precisa para uma aula, às vezes a gente precisa para um artigo, né? Então eu penso que a mim faz falta, eu tenho algumas coisas, né? Aqueles xerox que a gente guarda, né, com bastante carinho, porque sabe que não tem outro lugar, né, para consultar que não aquele. Então, nesse sentido, para mim foi tem isso mais uma questão pessoal, né? Mas imagino que enquanto público acaba muito mais sendo voltado para um aluno de jornalismo que esteja cursando, tanto que a própria construção dele, já vou falar um pouco disso, né? Pode ser ali talvez um fio condutor, né, de uma disciplina, né, de fotojornalismo. A pessoa que já tem algum domínio, né, da técnica e queira talvez se inserir um pouco mais no fotojornalismo, talvez seja uma primeira leitura, mas obviamente não se esgota aqui, né? E também talvez tenha esse valor de consulta, né, para uma série de coisas da nossa área. Eu queria mostrar aqui a capa dele. Como que é mesmo? Aqui, tá? Uma janela. Aqui. Então, esqueci. Essa é a carinha dele, né? Tá, vocês estão vendo? Que aqui não aparece para mim. Tá legal, sim. Beleza, então. Essa é a carinha dele, né? Ele saiu pela editora Intersaberes, então da onde que ele vem? Quando eu entrei, logo que eu entrei na Uninter, eles estavam passando por uma série de mudanças, e parte dessas mudanças consistiam em produção de material didático, né? Para várias áreas, em várias frentes. Tem muitos colegas, né, que já trabalharam comigo em outros lugares, que escreveram materiais para a faculdade, né? E na época, o meu coordenador, que continua sendo meu coordenador atualmente, que é o Guilherme, que imagino que alguns de vocês conheçam, né? Ele tem uma parceria aí com o mestrado. Ele me convidou para escrever o livro de fotojornalismo. Cada uma das disciplinas tem um livro, né? Se eu não estou enganado. Algumas disciplinas mais de eixo mais comum, né, com as ciências humanas e sociais aplicadas, como, por exemplo, uma disciplina de história contemporânea, então é dividido, né, entre disciplinas de vários cursos, mas daí tem especificidade tipo fotojornalismo, telejornalismo, redação jornalística, que daí, né, tem que ser específico para aquilo. Foi nesse contexto que eu recebi o convite, né. Aí havia uma ementa ali, né, já meio preparada, uma seleção de temas, e daí eu fui trabalhando nisso. Basicamente, a primeira versão, né, toda foi escrita em 2018, só que desde lá mudou pra caramba, especialmente com fotos, eu já vou falar um pouco disso. Mas foi em 2018, para mim, especialmente, foi extremamente desafiador, porque eu estava no meu primeiro ano do doutorado, eu estava há uns 4 ou 5 anos longe da academia enquanto aluna, né? Então, eu tinha perdido aquilo de assistir aula, de fazer o artigo, aquele jogo de cintura, né, que a gente tem que ter, né, Ângelo? E daí, eu estava no final do primeiro semestre, cursando 3 disciplinas, fazendo artigo, e a editora tinha um cronograma que eu tinha que entregar. Como? Não ia dar tempo, mas ia ter que dar tempo. Acabei finalizando, enfim, renegociando o prazo, finalizei ele, e ele ficou parado, numa bolha dentro do fluxo de editoração, e eles me procuraram novamente para, vamos finalizar, né? Agora no começo do ano, né? No começo do ano de 2020. Então, basicamente, ali os fevereiro, março, a gatinha vai pular. Fevereiro, março e abril foi onde aconteceu o processo de editoração, né? E foi bastante complicado, novamente, né? A gente estava iniciando, né, o confinamento. Se a gente está perdido hoje tentando entender o que é, março a gente sabia menos ainda, né? A gente contava os dias
né? Só para a gente ver o quão distante a gente estava da nossa realidade de agora. E foi nesse contexto, né? Eu acho que tem uma coisa que é bem bacana, que é importante destacar, que apesar tive uma série de negociações necessárias com a editora, né? Porque ainda que eu tivesse uma autonomia, eu tinha que seguir estruturas, e daí o Rafa, ele puxou uma coisa que é importante, esse lugar bastante didático, né, desse livro. Esse livro é um livro didático, ele não é um livro teórico, acho que esse é um lugar que precisa ficar bem marcado. Em função disso, ele tem uma estrutura que eu já também posso mostrar para vocês. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi a negociação com as imagens, né? A gente... Oi, Elaine. Eu tinha toda uma proposta, né? E as imagens, elas iam depender de liberação de direitos autorais, de pagamento desses direitos autorais, direito de publicação. E tem um setor lá que faz só isso. Então, 2 meses eu fiquei fazendo isso. Disputando ali, não pode usar essa foto, quero essa. E daí a gente ficou ali, né, disputando. Tem muito mais imagem de banco de imagem do que eu gostaria, né? Mas foi como deu, porque daí eles começaram a apertar para publicar ainda esse ano, então eu tive que, né, fazer algumas escolhas. Outras eu consegui bater o pé e manter, então eu me sinto bastante orgulhosa nesse sentido. Foi uma negociação bastante exaustiva até, né, conseguir fazer com que pelo menos algumas, né, que fizessem sentido entrassem, porque se a gente está falando de fotojornalismo para um livro didático, não dá para usar só banco de imagem, porque alguns fatos, eles não estão registrados nos bancos de imagem, daí como que a gente vai falar sobre eles, né? Isso foi uma dificuldade que, para mim, acho que foi a principal dificuldade, de longe, né? Ou pelo menos a mais recente. Aí, aqui do livro, pensei em passar o sumário, contar um pouquinho e também contar dessa estrutura da proposta didática, das questões, do estudo de caso. Pode ser, Rafa? Legal, manda ver, tranquilo, mas então, tá. Acho que essa é a ideia. Os colegas também, se quiserem ir interrompendo ou perguntando pelo chat, a gente vai conversando aí. Sim, eu super interajo com o chat numa boa, não me atrapalha, tá? Eu gosto bastante, na verdade, do fluxo ali do chat. Eu acho que ele pode sair umas coisas legais também. Tá, aqui então é o sumário, né? Ele vai ter 6 capítulos. Quem, por acaso, já, né, folheou algum desses livros didáticos da Intersaberes sabe que isso não é exclusivo do meu livro. Todos os livros, eles vão ter ali 5 ou 6 capítulos, vai ter a estrutura das questões, vai ter uma estrutura que a gente tem que seguir, né? O que foi... Eu sou um pouco paradigmática no meu modo de trabalho, então, para mim, isso foi bom. Confesso que isso eu me organizei bem com isso, não foi uma dificuldade, né? Mas as temáticas, né, as ordens, fica tudo realmente a critério do autor, né? Primeiro capítulo, né, abrindo, né, o livro, ele vai falar sobre a história do fotojornalismo, dividido ali desde as primeiras discussões sobre o documento, e daí depois, né, os impactos ou, na verdade, os desenvolvimentos durante os séculos, né, e com destaque ali no último ponto, 1.6, para alguns dos primeiros fotojornalistas. Um segundo capítulo sobre o fotojornalismo dentro da imprensa brasileira, né? E ali, especialmente o impacto do fotojornalismo na própria construção das revistas ilustradas. Não tem como a gente pensar na história da imprensa no tópico de revista ilustrada sem a gente pensar em fotojornalismo. Um estava caminhando diretamente com o outro, né? Desde aquilo que é mais materialista, que é pensar a impressão, até pensar no formas de consumo e layout, né? O capítulo 3, que é um capítulo que eu particularmente gosto bastante, que é o de gêneros do fotojornalismo, né? Ali tem eu pensei em alguns nomes e também tentei trabalhar com mais de um autor, né, para pensar esses gêneros, porque também não está ali escrito em pedra, né, o que é o gênero, ele sempre vai ser sob o olhar de algum autor, né.
A produção, o capítulo 4, a produção no fotojornalismo, a proposta daí seria estruturar um pouco, né, pensando da pauta até o fechamento, e daí incluindo a legenda, que é extremamente cara, e eu, como professora dentro de disciplinas laboratoriais, eu me incomodo fortemente com o tratamento que os alunos dão para as legendas, né? A legenda, ela é a última coisa a ser feita, e ela é feita de uma forma bastante, de modo geral, descuidada, né? Então, isso é algo que me incomoda, né? Bastante, então eu tentei ter algum cuidado nesse tópico. Eu acho que o bacana foi isso, eu dei um pouco de aula antes de fazer, né, o livro. Isso, acho que eu nunca tinha pensado nisso, isso me ajudou bastante a trazer algumas coisas para ali, aquilo que sistematicamente eu me incomodava, o que eu via que não rolava, ou que eu via que não rolava legal, tentei trazer para o livro, né, para também não ficar só repetindo coisa, né. Aí tem o capítulo 5, que tá mais, ele é mais técnico, né? Então ele tenta ali discorrer sobre os principais ajustes de uma câmera profissional, e também alguma aplicação de algumas dessas técnicas, como, por exemplo, uma foto borrada, uma foto congelada, um desfoque, né? Alguma coisa assim. Tentando sempre aplicar isso, né, ao fotojornalismo. E, por fim, o último capítulo, que é o capítulo que eu também gosto bastante, que é o capítulo que se chama Olhares Luminosos, que traz alguns fotógrafos, né? Bastante polêmica essa seleção. E um destaque para esse capítulo que eu acho que vale a pena é o dos coletivos fotográficos, que foi um esforço de tentar trazer e sistematizar um pouco dessa história, que é uma história que ela é recente, a gente está vendo ela em ato, né? Não é algo que nasceu agora, né? Ou nasceu a partir das manifestações de 2014, não é sobre isso, né? A gente tem coletivos de fotógrafos desde a época dos clubes, né? Dos fotoclubes, obviamente, mas ali tentar ver qual que é a cena contemporânea, né? Basicamente formada por uma juventude muita ponta firme, né? E daí, bem, é isso. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, da estrutura, né, do livro, é bem bacaninha a diagramação deles, é bem padrão, mas eu acho bem bacaninha. Aí aqui tem toda a parte textual, né, o que eu queria chamar a atenção é mais para o final. Basicamente, em todo capítulo sempre tem uma indicação para se ir além, com uma indicação de uma leitura, ou de algum filme, ou de algum artigo, ou livro, né? E tem também todo o capítulo esse item aqui de perguntas e respostas, né? Que são algumas perguntas um pouco mais generalistas que pensar algo que o texto não deu conta, né? E trazer em forma de pergunta e responder ali. Além disso, mais um para saber mais aqui, né? Indicando fonte, que é uma das, né? O Jorge Pedro Sousa, não tem como pensar em estudo de fotojornalismo, ou pelo menos citar ele, nem que for para, né, negar o que ele fala que é fotojornalismo. E aqui tem isso da síntese, que eu acho que é bem bacana, que eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer de sintetizar alguns conteúdos, né? Isso é um esforço que a gente faz na sala de aula, às vezes não dá, às vezes a gente simplesmente interrompe a transmissão, né? Ainda mais agora, ensino remoto, acabou, gente, tchau. Mas é uma coisa muito bacana, né, de se fazer, que é de sistematizar o conteúdo daquela aula, aquele fechamento, né, retomar os principais pontos. E daí essas questões para revisão, né, que são sempre questões abertas e questões aí fechadas, né, com respostas no final do livro, né. E daí todo capítulo isso vai se repetir, né, em todo capítulo a gente vai ter essa estrutura aí dessas perguntas. Tem também o estudo de caso, que é uma outra estratégia que eles utilizam, né. Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar do livro, por enquanto, né. Eu ainda não... Esse livro, ele é, óbvio, né, bem voltado para o aluno ele é feito, né, como uma demanda do curso de jornalismo da Uninter,
Mas em função da Intersaberes, ele ganha, né, uma sobrevida e ganha um outro lugar para circular, né? Eu ainda não tive a oportunidade de dar essa disciplina com esse livro, porque ela ainda não foi ofertada. Tô curiosa para saber como que eu vou me organizar, né? Desde que eu escrevi ele, eu não dei mais essa disciplina, porque ela não rodou. Tem uma lógica de oferta diferente, né, dentro da faculdade que eu trabalho. Não é todo ano que todas as disciplinas são ofertadas. Então, isso ainda não aconteceu. Pode ser que seja bacana reestruturar a minha própria, né, disciplina. A Marcela falou ali, eu achei muito legal o capítulo que você menciona a edição, pois a edição do fotojornalismo é diferente da fotografia comercial por conta da alteração e omissão dos objetos em cena. Sim, Marcela, tem isso. Tem também o corte, né? Porque vamos pensar, né? O corte, ele pode alterar drasticamente o significado, desde dar mais dignidade para o seu objeto fotográfico, né? Jogando ele, por exemplo, para o centro ou para um dos pontos do terço, né? Ou até mesmo, né, omitir elementos que são super importantes. Vide o caso, né, o mais icônico, que é o do Kevin Carter. Mas tem um pouco disso. Tem uma discussão também que é feita lá no... Se você gosta achou legal isso, talvez você se interesse. Que é feita lá no capítulo 2, no final, que é sobre ética e edição nas imagens fotográficas, que tem algumas discussões sobre alguns estudos de caso que também pode te interessar. Muito legal, Márcia. Eu também fiquei curioso por esse mesmo ponto que a Marcela apontou, né? O sumário do teu livro, ele vai desde a parte mais previsível e por isso desejável também, que é começar pela história do fotojornalismo, que em geral é por onde a gente começa a nossa disciplina de fotojornalismo, seja porque ela está no primeiro ano ou porque é necessário dar esse contexto, né? E aí, às vezes, esses pontos eles ficam dispersos, como você mencionou, ali nos xerox espalhados pela casa, a gente acha um pouquinho sobre edição, um pouquinho sobre legenda, e isso ainda não está organizado. Então, achei bem interessante aquele capítulo do sumário que é sobre os processos produtivos. O jornalismo também, o fotojornalismo também seria caracterizado por uma singularidade no processo produtivo, né, nessa cadeia, né? O que não apaga e nem contradiz o histórico. E aí, se a gente pega, ele abre com o histórico e fecha praticamente com o individual, que são os fotógrafos, as trajetórias. Particularmente, é uma dúvida na minha parca experiência de ensino em fotojornalismo, mas é uma dúvida que sempre me angustia muito em sala de aula, em todas as disciplinas, mas nada em fotojornalismo mais do que nas outras, né? Nas outras é suportável, mas no ensino do fotojornalismo é insuportável essa dúvida de quanto você vai destinar de aula, né, para debater as trajetórias, né, as trajetórias individuais, ou desses grupos, ou desses coletivos, essas experiências, e o quanto a gente vai para o geral, para as categorias, para os gêneros. Eu não sei se isso também... além de estar no livro, se isso vem da sala de aula, como é que se tem feito na tua experiência? Rafa, eu te confesso que talvez eu nunca te tenha sentido assim, de uma forma delimitada, essa angústia que você... Mas você falando, eu fiquei pensando, se é uma angústia, vem de uma questão, e daí se é uma questão, bem, aí a gente compartilha, né? Aí eu fiquei pensando como que eu resolvi isso ao longo, né, do que eu pude ter de experiência. E eu fiquei pensando as estratégias que às vezes a gente utiliza de aplicar isso a pessoas que a gente tem algum acesso, né? Que é isso da gente trazer o fotógrafo para dentro da sala de aula, né? Talvez o modo como eu tenha resolvido isso... E daí acho que são 2 pontos. Eu estou respondendo e estou pensando. Foi boa a sua pergunta. Eu acho que tem isso, que é uma prática que eu, pelo menos, já faço, né? E eu sei que o que você também faz, seja aqui dentro do Lente, ou seja dentro das disciplinas, de uma forma mais, né, como convidado da disciplina mesmo. Mas eu fiquei pensando também quando a gente fala de outros, né? Sobretudo dos cânones.
Esse último capítulo, ele me incomoda profundamente, porque ao mesmo tempo que ele tem... você está acompanhando a discussão? Ao mesmo tempo que ele tem um título muito bacana, né? Esse título, Olhares Luminosos, ele é um título que ele é um título que eu acho bonito. Tem os coletivos que, né, defendem né, da presença ali. Mas daí quando a gente pensa nesses nomes, né, gente, quem são os cânones? Por que eles são os cânones? Por que a gente está falando disso, né? A gente está falando deles até hoje. Por que esses, né? É uma questão que me fizeram no lançamento que teve, né? E que eu faço a mim, que eu tô me pensando sobre isso fortemente. O que eu falei para o Rafa, se a galera aí não tem acompanhado? O Shida compartilhou uma matéria e daí agora eu não lembro o nome. Como que é o nome dele? Do fotógrafo que estava abrindo uma exposição no Instituto Moreira Salles. Alguém cata aí e joga ele no chat pra gente? Ele compartilhou isso nos stories dele, e daí foi assim, o gatilho para a galera, especialmente do coletivo Mamana, que é um coletivo de mulheres fotojornalistas, do qual faz parte, por exemplo, a Gabriela Biló, né? Que tem sido uma grande referência para a gente, pelo menos aqui no meu cotidiano, ela tem impactado diariamente, seja com o que ela compartilha de produção, né, de como é cobrir fotojornalismo em Brasília, né, onde que a gente fica, onde que acontece a cena, ela conta muito isso nos stories, até mesmo das fotos, né, aquilo que está mais ali materializado, que vai para a capa, que ela compartilha nas redes. Então, a Gabriela, ela faz parte do Mamana, e daí o pessoal começou a questionar, quer dizer, porque a maioria desses nomes canônicos do fotojornalismo, eles se estabelecem dentro da sociedade a partir de uma fotografia extremamente colonialista, né? Seja internacional, daí vamos pensar, né, o Gênesis. Quando eu comecei a ver essa discussão, só me viu o Gênesis na cabeça, né? Do cara aí dar uma volta na Terra fazendo foto. Lindíssimas, em nenhum momento se questiona, né, o impacto estético e a beleza, né, plástica das fotos, não é sobre isso. E fotojornalismo não é sobre isso, e fotografia não é sobre isso, na verdade, né? Mesmo se a gente pensar mais comercial, não é sobre isso, né? Apenas. Até mesmo a gente pensar, né, isso, de como a gente vai retratar aquele que... Eu chego até uma outra ponta a pensar como que a gente retrata qualquer outro, né? Se a gente pensar a outra ponta mesmo, não vai ser as fotos que o Ângelo faz de, sei lá, de uns peruanos que estão lá perto do terminal de ônibus. Não é só essa foto. Eu acho que a discussão ela vai numa outra ponta que daí, né, radicaliza, que é como que a gente registra um outro, né? E é louco porque, né, isso saiu logo depois, não saiu logo depois do livro, porque essa discussão tem sido feita há muito tempo. Mas depois disso ela me impactou, e daí eu olho para esse capítulo e fico olhando assim para ele, e me olha de volta. Eu não sei o que fazer com ele, não, mas eu vou... Mas como que você chegou a esses nomes, né? Porque são nomes interessantes, são defensáveis. Se você não coloca um tópico sobre os coletivos, alguém nesse grupo ia te perguntar, e os coletivos, né? Esse pessoal que trabalha junto, abre mão até da autoria, né? E ao mesmo tempo você tem ali autores, né? Autores e autoras, o Sturger é uma assinatura na fotografia, da mesma forma na Ilha Benedito. Como que se chegou nesses nomes, né? Eu brinquei ali no chat que é uma escolha corajosa, né? Porque tem que fazer essa seleção, e a disciplina teórica ou laboratorial ou de extensão, você também faz essa escolha, né? Em torno de alguns nomes que vão te organizar uma referência possível. Sim. Me parece melhor isso do que trabalhar como era antigamente o ensino do fotojornalismo, que não mencionava nenhum nome, né? Era uma abstração sobre linguagem,
né? E aí parecia que não tinha pessoas que seguravam câmeras e iam para a rua. Essa dimensão, é claro que essa dimensão que você assinalou, mas também me preocupa, né? Essa dimensão bastante cotidiana da fotografia qualquer, ordinária. Teve uma operação do GAECO, alguém tem que ir lá e fazer a foto, né? Tem gente morrendo na UTI por Covid, alguém tem que ir lá fazer a foto. Isso não coloca em suspenso algumas discussões meio etéreas, né, sobre a função do fotojornalismo, mas queria saber primeiro como que se chegou a esses nomes, que eu admiro os 4 pontos e vou querer ler e talvez queira começar por esse último capítulo. Pois é engraçado. Talvez eu tenha tido... É óbvio que eu me preocupei. E assim, tá, então vamos lá. Não chegou assim, eu não montei ele dessa forma. Esse era um capítulo que tinha, sei lá, 10 itens, entende? Aí eu fui chegando num lugar em que eu precisava reduzir o número de páginas, reduzir, porque daí os capítulos eles têm que ter um equilíbrio. E também em função das fotos, né? Porque daí não ia conseguir foto de todo mundo. Tá. No final, foi assim... Sabe quando vai desse jeito? No final foi sem a foto de ninguém. Tem os links para os portfólios. Esse é um capítulo que não tem fotografia. Acho que é o único que não tem fotografia. Porque não faria sentido pegar foto que fosse de banco de imagem, né? Então a gente optou, eu falei, ou eu quero a foto das pessoas que eles fizeram, né? Ou não bota, né? Então vamos botar o link, vamos colocar ali uma referência de onde a pessoa pode, né, consultar esse material. Na produção dele foi isso. E daí, o que eu pensei, né? Acho que eu consigo mais pensar para te responder por que esses do que pensar por que não outros, né? Eu pensei na Nair em função do impacto que ela... e da representação que ela tem dentro das fotojornalistas mulheres, né? E também da referência dela enquanto construção de agência de fotografia, né? A F4, acho que é F4, né, o nome da agência que ela montou, é uma das agências mais antigas. Ela tem aí algumas pistas de que ela ainda funciona, mas se ela ainda funciona, ela funciona mal das pernas, em função de uma série de motivos. Mas é um pouco por conta disso, né? O Henri Léo, porque, poxa, não sei, eu posso... É uma avaliação que, como toda avaliação, né, guarda uma subjetividade, mas na minha avaliação, o trabalho dele, ele é de um primor, é de um impacto, e talvez por não estar no eixo Rio, São Paulo, Brasília, né, não tenha o eco iconográfico que outros têm, né? Quando eu conheci mais o trabalho dele depois que eu me mudei para cá. Ele mora a uma quadra da onde eu trabalhava, né? Porque agora eu trabalho neste lugar. Mas e de alguma forma ele trocava e eu fiquei extremamente impactada e afetada, né? Eu vou fazer uso das mesmas justificativas que a minha orientadora às vezes faz. Foi uma afetação muito real, né? Com o trabalho dele dentro da Gazeta, e depois, posteriormente, ele é um fotógrafo que é paranaense e que é premiado internacionalmente, então também um pouco por conta disso. O filtro, não falei sobre isso, mas o filtro foi fotógrafos brasileiros, foi o primeiro filtro, né? E o Ricardo, o Strucker, eu acho que um pouco por conta da afetação com a fotografia dele e também pelo que ele representa dentro da fotografia de... Poxa, daí nem sei que tipo de gênero que a gente está falando, porque não é fotografia política. Ele dança, né, numa fotografia institucional, né, muito por conta dele ser o fotógrafo oficial da presidência do Lula, mas, né, especificamente... Mas uma fotografia talvez um pouco mais implicada. Eu acho que talvez o que os três tenham, né, seja uma fotografia mais implicada. Eu podia não estar tão afinada nessa discussão
de alteridade e de colonialismo, mas de alguma forma eu busquei implicação, né? Talvez esse tenha sido um dos filtros. E deixa eu só mostrar aqui, já que chamou a atenção da galera, vou mais para o final. Nananana. Aqui, ó. Você faz todo um livro, todo um trabalho, né, Marcia? As pessoas querem ver o final. Sim. Olha só. Depois, bem para o final, fiz uma lista aqui que eu tentei abarcar o maior número de pessoas que não necessariamente eram muito conhecidas, né? Tentei buscar... Fiz até, eu não lembro se vocês... Eu não sei se vocês lembram, mas eu até fiz uma consulta nas minhas próprias redes sociais. Gente, quero fotógrafo desconhecido, eu quero fotógrafa mulher, me mandem nomes. Daí eu fui consultando, lógico, que filtrando, né? Acho que tem papel de curadoria aí. Mas eu tentei colocar... Porque foi isso, né? Informações em off total da editoração. Teve um parecer, porque esse livro passou por parecerista, né? Teve um parecer que falou que eu não podia fazer o livro se eu não falasse do Araquém de Alcântara. Que eu não podia fazer um livro de fotojornalismo se eu não falasse dele. Falei, bem, então ele entra na lista, né? Enfim. O Araquém de Alcântara, ele me comove muito também, tá bom? Me afeta também, mas foram algumas escolhas, né? E escolha abrir mão, né? Mas daí também tem essa lista, porque daí talvez aquele sentimento de, pô, tem mais gente, né? Como eu vou fazer um livro de fotojornalismo falando de fotojornalismo brasileiro e não falar de Sebastião Salgado? Citar o nome dele, né? Dá para fazer? Não dá para fazer? Consigo defender isso? Não sei. Coloco o nome dele ali, né? Acho que foi um pouco disso. Mas eu não sei também. Esse sexto capítulo, ele é cabeludo. Que legal, obrigado, mas ótima ideia do índice aí, já fiquei bem curioso para esse índice. Saudar aqui também a presença da Elaine Schmidt, que não tinha mencionado ainda, seja bem-vinda. Elaine, fica à vontade também para participar desde já. E aí a gente vai continuar conversando com a Elaine depois das 7 sobre o outro livro. Está aberto para perguntas, colegas, camaradas, está com vocês aí pelo chat. Diga lá, Angela. Oi. Não, acho que pela estrutura ali, o sumário, ela parece muito interessante para a didática mesmo, né, para professores e tal. Então, ela traz ali alguns pontos bem chave, né, para desenvolver uma disciplina mesmo, né. E daí a minha pergunta vai de que forma que... Eu lembro que você deu, por exemplo, para mim, foi a primeira aula de fotojornalismo que você dava, né. Foi a minha turma, então eu queria saber um pouco de que forma que esse aprendizado, né, das disciplinas que você deu estão presentes também nesse livro, como que isso te ajudou ali nessa carreira. Né? Sim, obrigada, Ângelo. Até fiquei um pouquinho emocionada. A turma do Ângelo foi a minha segunda turma como professora e a minha primeira turma como docente da disciplina de fotojornalismo na primeira vez do currículo novo, né, da UEPG. Então, teve tudo isso, né? Várias novidades para todo mundo ali. Eu acho que, assim, essa disciplina, ela foi muito desafiadora para mim e eu estava no momento que eu não tinha aula preparada. Então, tudo que eu tinha que dar aula, eu tinha que suar ali com muitas referências para construir, né? Uma aula era aquele momento, né, de gastar 4 horas preparando uma aula. Era isso. E o começo é isso, né, gente? Depois você tem alguma coisa já preparada, você cria know-how, você vai criando, né, experiência, uma série de coisas. Mas eu acho que a base de muita coisa que eu usei para preparar aquela disciplina tá no livro, referências que a gente leu lá, tá no livro. Esses xerox preciosos que a gente não encontra por aí, tá no livro também. E também os erros, né? Os erros que a gente cometeu lá, a gente tenta se precaver, né? Eu acho que um pouco desse livro tem um pouco de eu querer me
dos erros cometidos, de tentar precaver que eles não sejam cometidos novamente, né? Em forma de material didático. Seja por não ter aprofundado determinada coisa, seja por... Veja, o livro ele tem uma estrutura minimamente equilibrada, né? Em número de páginas, em profundidade, em tudo. É óbvio que o modo como se constrói uma redação da parte da história não se compara com o modo como se constrói dos gêneros, ou talvez daquela parte mais de produção, né? Mas talvez tentar deixar um pouco mais equilibrado, né? Que a gente até pensa, às vezes, nas aulas, vou gastar tantas aulas para falar disso, mas daí na prática fica um pouco mais perdido, né? Tem uma outra coisa que não foi da sua disciplina, foi uma outra disciplina, uma disciplina de redação, talvez, da turma do Cris. Vocês se lembram dele? Do Cris Kill, acho que é Kill, né? O sobrenome dele. Foi da turma dele. Eu me lembro que na última aula pedi um feedback para eles, assim, bem inocente, peito aberto, sabe? E daí veio muita coisa, menino, veio muita coisa, porque era anônimo o negócio, né? Aí, e eu me lembro que e foi algo que foi embasado, né? Porque tem, né, o hater e tem aquela pessoa que, enfim, qual foi a minha experiência sobre isso? Falou desse negócio de fechamento, sabe? De você retomar, que sentiu falta de retomar os principais conceitos da aula e fechar, né? Isso é uma questão quase que puramente, ou que está localizada nos processos didáticos, que quem é professor de jornalismo não passa por isso, entendeu? A gente não tem nenhuma formação em didática, a gente tem que criar esses próprios processos, né, a partir de preocupações. Então, isso foi uma preocupação que eu tive. E, felizmente, tinha esse item da síntese, né, que me obrigou a fazer esse fechamento, né? Acho que teve isso também. Márcia, aproveitando a pergunta do Ângelo, continuando isso, como que você está pensando hoje a complementação da aprendizagem em fotojornalismo, dos espaços de sala de aula, como disciplina teórica, como disciplina laboratorial, experiências outras? Você tem, acho que também, uma ligação forte na Uninter com produção laboratorial, né, elaboração de produtos, onde entra o fotográfico aí no meio. Como que está pensando hoje a complementação disso entre esses espaços? Uhum. Legal. Só para chamar a atenção da galera que está aqui ouvindo, tem uns links ali das coisas que a gente foi trocando aqui, tá? Tanto do Mamana, quanto do Miguel Rio Branco, que é o fotógrafo que acabou, né, sendo o gatilho aí para o manifesto do Mamana. Vale a pena acompanhar isso daí, porque acho que vai desenrolar em coisas legais. Rafa, mas, assim, entre idas e vindas, faz uns 3 anos que eu coordeno um projeto de extensão na Uninter, que é o Ponto Zero, que ele é um projeto que ele cuida do estúdio fotográfico, cuida das produções fotográficas do curso e cuida também da revista, né? Que é a revista do curso, que tem um blog também dela. Além disso, desde o ano retrasado, tem um projeto de pesquisa que se chama Tecnologias da Imagem, que a gente tem pesquisado fotografia e fotojornalismo. A gente vai para o 3º ano, tá bem bacana também, tem o pessoal fazendo iniciação científica dentro, né? Então, também não nasce do nada, né, um livro desse, acho que tem essas outras coisas acontecendo. O que eu vou te falar? Na disciplina, bom, não é como toda disciplina, vai ter a carga horária, vai ter o horário, vai ter disponibilidade de equipamento, enfim, tudo isso. Dentro disso, tem alguns conteúdos que eu faço das tripas coração para ter mais tempo de aula, seja mais tempo com os alunos a mais comigo porque ficaram, ou seja, talvez trocando horário com algum professor e daí depois devolvendo, que eles são puramente práticos. Então, do meio para o final da disciplina eu bloco, e daí a gente chega e vai para o estúdio, pega a câmera e sai, ou chega e vai para o estúdio e fica no estúdio, né? Eu chego e vai para o estúdio, pega a pauta e sai, e volta com a foto. Aí no dia seguinte a gente vê as fotos que foram feitas, aí a gente vai para o estúdio de novo, e daí, né, fica essa faixa prática.
Um pouco para eles assim, se acostumarem, a gente vai começar a fazer as práticas, então é como assim, uma faixa mais de sala de aula, de análise, de teoria, e daí depois uma faixa prática que vai do meio até o final da disciplina. Mas, por exemplo, quando a gente chega numa disciplina em EAD, a coisa fica completamente diferente, né? Porque você não tem esse fluxo de vai e volta, que eu acho que é bem importante. De fazer, voltar a analisar, fazer, voltar a refazer, recortar, vamos ver as outras fotos que você fez, nesse nheco-nheco que é próprio, assim, eu não consigo falar de outra forma. Esse é o nheco-nheco, vai e volta, vai, né? Aí fica complicado, né? Aí fica um curso que, bem, ainda bem que tem esse livro, né? Porque daí ele me ajuda em muita coisa. Não sei. E daí, dentro do projeto de extensão, né, daí a gente consegue pautas mais profundas, a gente consegue isso do aluno desenvolver uma pauta própria dele, né? É um projeto interdisciplinar, então eu tenho os meus alunos da publicidade, que eu adoro eles também, eles são extremamente... Eles têm uma lógica de produção que é diferente, que assusta a galera do jornalismo, e eu acho isso ótimo, porque eles pensam o produto pronto, e às vezes é problemático, porque eles pensam só o produto pronto, eles não pensam no processo, no conceito. Mas eu gosto dele porque eles trocam ali e dão uma assustada, né? Um efeito disso de não pensar o produto pronto é a legenda que a gente estava falando, né, Rafa? Né, como é que vai ser publicado isso? E nos gêneros lá, eu estava dando uma espiada, mas só se me escapou ali que os gêneros também, a classificação ela é dinâmica, a gente compreende isso. Tem muito se debatido, não sei se gradativamente, em função da crise das redações e das organizações, tem se debatido bastante aí nas redes, até mesmo pelos coletivos, o fotolivro como publicação típica também do jornalismo. Você não considera? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui. Ele entrou, mas não entrou como gênero, Rafa. Ele entrou dentro desse gênero dos ensaios e do ensaio fotográfico e da fotoreportagem, né? Pelo menos no livro eu tomo ele como um modo de... muito mais uma mídia do que um gênero, né? Foi uma discussão que eu não trouxe para dentro do livro, que eu acho que seria muito legal, talvez estar ali. Acho que é um ponto que poderia... E daí debater que tipo de gênero que é esse, que não se define apenas pela mídia, né? Mas aí enquanto gênero mesmo. Acho que poderia ser legal. Mas ele tá... Eu dei um Ctrl F aqui para caçar ele. Nessa mesma linha do Rafael, dos gêneros, queria ver como que você explora principalmente nos últimos, a partir das manifestações, ali 2013, 2014, que é essa fotojornalismo nas redes sociais, né? Como que você explora de alguma forma isso, por exemplo, os coletivos, basicamente, em grande parte, utilizam da rede social e não do jornal ou da revista como suporte. E também, entrando esses novos gêneros, talvez se você aborde de alguma forma o fotojornalismo em movimento, num formato híbrido, alguma coisa nesse sentido. Sim, super legal. Ângelo, você tem estudado algumas narrativas nesse sentido, né? É bem bacana. Não sei se você sabe, mas o WordPress Photo, ele tem dois prêmios. Um que é o Antigaço, né, que existe desde a década de 60, e o outro que é mais recente, e que tem... que é uma categoria de uma narrativa... Eu tá até me fugindo o nome da categoria. Se você quiser catar e colocar ele pra gente, que é uma narrativa mais híbrida mesmo. Que mistura audiovisual e fotografia. É muito impactante, assim, assistir os premiados, porque daí são vídeos, né? Pra gente chega assim.
Cara, as redes sociais, elas acabam sendo... Elas não têm um grande espaço, e dá para ver pelo sumário, né? Mas acabam falando um pouco nos coletivos, porque eles trabalham de uma forma completamente diferente de tudo que se fala no restante do livro, né? Pelo menos do que eu falo sobre eles, obviamente, né? E esses formatos híbridos não rolou. Não rolou. Eu acho que faltou perna nesse sentido. Ia precisar abrir uma outra coisa, né? Aqui nesse livro, para encaixar isso. Abrir ou talvez dentro dos gêneros, né? Talvez pensar alguma coisa assim. É bacana isso, né? A gente fica aqui com várias anotações para quando for reeditar ele. Mas sabe o que eu fiquei pensando? A gente tá para fazer um livro básico, né, de fotografia. Para disciplinas, porque, pelo menos aqui dentro dos nossos cursos, tem uma disciplina que é mais básica e daí depois tem uma específica. Então, tem uma de imagem e construção social, o nome da disciplina, que não discute só fotografia, mais que isso. E a gente está bolando aí esse livro dessa disciplina e eu tô já ensaiando um sumário, né? E uma das coisas que eu quero trabalhar é pensar a fotografia dentro da rede social, dentro do mobile, porque não é uma questão, ok, muda o dispositivo, mas talvez mude uma série de outras coisas, né? Por exemplo, quantos aqui online tem câmeras profissionais com acesso à internet? Né? Quantos aqui tem câmera profissional? Né? Então, e daí eu tô falando, quando a gente está fazendo com o celular, seja pela ferramenta de streaming, em vídeos, ou até mesmo a fotografia em cobertura com stories, é uma outra lógica, né? Então, talvez um capítulo um pouco nesse sentido. Estou pensando e talvez dê para abrigar, porque, de alguma forma, o público do qual vai ser cobrado, né, desse livro, ele vai ter acesso, né, aos dois. Talvez um possa complementar o outro também, né? Nesse sentido. Mas é muito legal isso. O Lucas fez a gentileza de mandar ali, se chama Digital Storytelling Contest. É muito legal, é muito bonito também, os que ganham ele. Que a Márcia contasse... A Elaine tem uma pergunta, eu vou ler ali. Que a Márcia contasse como é a relação dela com a fotografia, pois eu sei que ao mesmo tempo que reflete... ela na didática e na teoria também teve projetos nesse sentido. Gente, peraí que vai acabar a bateria. Tá. Sabe quando eu tava programando, mas enfim, dei uma rascunhada aqui. O primeiro tópico que eu tinha pensado era como cheguei na foto. Mas daí o Rafa já abriu com uma pergunta, daí eu fui na dele. A foto, a maioria de vocês aqui provavelmente chegou na foto pela prática, né? Eu não. Eu fui estudar primeiro imagem e imaginário para depois chegar na fotografia. E daí eu fiz esse movimento por interesse, né? Porque, enfim, daí eu me formei, né? E daí, né, eu já estava com mestrado, começando, mas eu estava pensando, tá, o que eu vou fazer no mercado? O que eu gosto? Tentando me encontrar no mercado, trabalhei um pouco em agência, vi que eu não curtia, já tinha tido uma experiência em redação que também não era minha praia. Aí eu falei, bem, já que eu estudo isso, né, talvez seja por aí. Aí faz um freela aqui, faz um freela ali, tenta entrar, super difícil, ao mesmo tempo estava fazendo mestrado, estava, enfim, tentando conseguir dar aula, e é muito complicado se manter no mercado quando está dentro da academia, assim, com mais, né, afinco. Eu digo, é um grande unicórnio, né, o professor, doutor, pesquisador, que tem 20 anos, né, de redação. Ele é um grande unicórnio. Tem um concurso na UEL que há anos abre e não tem ninguém que siga as especificações, porque eles querem, tipo, uma pessoa assim.
Eu dou risada toda vez que eu vejo esse edital. E daí foi meio que isso, né? Nessa disputa, né? De uma coisa, de outra. Aí eu entendi, talvez, o meu movimento que eu fiz no ano passado, Elaine, quando eu tive uma palestra com uma professora da PUC São Paulo, se chama Ana Cláudia May, ela é do programa de semiótica. E ela falou da grande necessidade que a gente tem de dominar o nosso objeto empírico, né? E daí eu falei, bem, eu acho que talvez nesse momento da vida, um pouco também para a gente, né, se localizar, talvez nesse momento da vida seja isso, né? A fotografia para mim, né? Porque eu tenho total entendimento de que para eu construir uma boa tese, eu preciso me dedicar a ela, e eu parei há alguns meses de pegar frila, porque eu tava ficando doida, né? Eu tava atendendo uma assessoria que prestava serviços para um conselho de classe nem lembro. E era uma loucura, era o tempo todo no WhatsApp, aquilo, e não parava, uma demanda completamente diferente da demanda da sala de aula, da demanda do doutorado. Então, eu acho que hoje foi essa escolha, né, que eu fiz, pelo menos, vou terminar o doutorado, depois a gente vê o que a gente faz, né? Mas passei por esses lugares, mas eu fiz as pazes com a minha história de ter entrado na fotografia não pela prática, mas analisando fotografia de capa da Veja, né? Foi assim meu primeiro contato com a fotografia. Mais ou menos, né? E legal, Marcelo, só para não perder interrompendo aqui, só para não perder o fio da meada, se puder falar sobre o que é a tua tese também, se tem relação com esse teu percurso ou se não. Tem. No meio disso, gente, eu fiz um projeto muito lindo com a Elaine, que se chama Dados Vermelhos. A gente expôs ele em Ponta Grossa, a gente abriu ele em Ponta Grossa, a gente expôs ele em União da Vitória, em Florianópolis, em que a gente fez alguns retratos de alguns... Como a gente escolheu aquelas pessoas, né, Elaine? Veja que a gente escolheu esses capítulos aqui. De alguns personagens que a gente entendeu que tinham uma história implicada, né, também com a violência de gênero e a violência contra as mulheres, e também alguns papéis políticos ou algumas figuras um pouco mais centrais ou até mesmo fabulosas da cidade, né? A gente fez alguns retratos e trabalhou também um pouco de dados ali, né, que a gente apurou, e em forma de uma arte muito, muito bem pensada também, né? Essa parte especialmente para a Elaine que contribuiu dentro do projeto. E é muito bacana, a gente precisa talvez tornar isso... Ela não está escutando. A gente talvez precise tornar isso acessível, né, Elaine? Tipo, jogar na rede. Primeira tarefa de 2021, isso aí. O Rafael, eu tô muito à vontade aqui, eu tô falando muito, por favor, fala na hora de parar, Rafael, então já tá 1h05 eu falando aqui. Mas o Rafa perguntou da tese, né? Eu tô trabalhando com fotografia em preto e branco, e eu tô fazendo uma análise vou fazer uma análise a partir da semiótica discursiva dessas fotografias em preto e branco, então eu vou ver especialmente... os efeitos de sentido dela, né? Não tomando ela como uma produtora a priori, mas dentro de um contexto de publicação e dentro também da relação com o texto, né? E meu recorte é justamente o WordPress Photo. Estou analisando os de 2010 a 2020, né? Tudo que teve de preto e branco ali. Dentro dessa ambiência digital, né? Por que se faz e por que ainda se publica em PB? Acho que essa é a pergunta. Não sei ainda. Legal, obrigado, Márcia. Colegas, quem quer aproveitar e fazer uma última rodada aí, ou uma pergunta derradeira, quero ouvi-los também, Elisângela, Yuri, Lucas, Daniel Schneider, que está aqui com a gente também. Seja bem-vindo, Daniel. Olha! Marcelo.
É o Bento, né? Não. Não? Não. O Bento é Danilo. Danilo, verdade. Desculpa, Daniel Mas o Schneider. Daniel você chegou a conhecer também, mas... Eu acho que eu sei quem é ele. Daniel, acho que está em Toledo, no Paraná, se não me engano, né, Daniel? Desculpa a confusão, Daniel. Isso, está em Toledo. Muito legal. Queria aproveitar o seguinte, então, daí os colegas que sentirem à vontade podem fazer as suas perguntas ali pelo chat ou aqui na sequência da minha, porque aí a gente já te libera também, que eu acho que já rendeu bastante aqui para a nossa finalidade, mas já conhecemos melhor o teu livro, o teu processo de pensamento sobre fotografia, associado à didática, ensino, pesquisa, e certamente nos oferece aí alguns pontos de contato novamente, né, com a trajetória do Lente Quente ou do que a gente vem a pensar daí para frente, né, porque estamos todos nessa grande interrogação, em continuando a pandemia, né, ou ela prolongando mais alguns meses, o que será, né, dos espaços universitários em jornalismo que pensam o fotojornalismo, que aí, pelo menos, eu imagino que não tem como esgotar uma carga horária de qualquer disciplina de fotojornalismo teórica ou laboratorial nessa plataforma. Mas eu penso, mas daí naquela categoria ali de dinossauro que você estava listando antes, né? Mas não é o pensamento hegemônico aí na nossa área mais, né? É possível aprender alguma coisa sobre fotojornalismo com essas plataformas, né? Possibilidade de a gente poder assistir uma live por dia sobre fotojornalismo, qualquer fotógrafa e fotógrafo. Isso nos dá uma margem hoje para não só aprender como se aperfeiçoar em fotojornalismo, ou você acha que o caminho não é por aí? Né? E aí, só porque é uma questão derradeira, assim, mais de divagação, é algo que me inquieta no ensino ainda do fotojornalismo, e que me entusiasma também, é essa possibilidade de a gente se aproximar das comunidades de fotógrafos. Sejam eles jornalistas, sejam elas jornalistas ou não. Né? E aí no meio vai ter os jornalistas e os jornalistas, né? No meio de qualquer grupo interessante, produtivo, lá no meio alguns vão ser, inclusive, jornalistas. Então, aqui, pelo menos em Ponta Grossa, no IPG, se conheceu uma parte disso, funcionou de uma maneira muito legal. Quando a gente criou, há 10 anos, o Lente, os fotógrafos vieram espontaneamente conversar com a gente, né? Seja esses fotógrafos de longa data na cidade, dos jornais diários, seja esses que já estavam alçando outros voos, na época o Henry, o Rodolfo, entre vários, o Tchaikovsky, entre vários outros que achavam interessante a universidade estar abrindo um espaço para isso, que parecia que não era a tônica do tempo de formação deles, né? Não sei como isso funciona em Curitiba, sabe? Essa é uma curiosidade, assim, eu morreria de medo de dar aula em Curitiba em fotojornalismo em função disso, né? Porque eu não sei como é que funciona o contato. A comunidade de fotógrafos é próxima das universidades e dos centros universitários, porque daí tem muito mais opção de universidade e também tem muito mais opção de fotógrafos, mas ao mesmo tempo é tudo disperso. E aí, pior do que aqui, se você chama um para a tua aula, os outros não falam mais com você, eu tenho a impressão, pelo menos por uma semana. Então, é mais uma divagação sobre essa possibilidade de aprender com a máquina, agora com essa plataforma. Em geral, os fotógrafos aprendem com máquinas, né, pré-programadas, como já diz a teoria. Mas agora é uma tela de computador. Já diria o Flusser, né, sobre isso. Rafa do céu, o que eu acho disso? O que eu percebo, né? Eu dei aula em duas faculdades diferentes aqui, né? Na Uninter, já dei aula na Unibrasil também. Eu percebo que, assim, não vi nada espontâneo nesse sentido, mas também a gente não tem essa produção e essa cobertura de pauta que é muito característica, né, do Lente. Pelo menos assim, os projetos dos quais eu me envolvi, nenhum pretende isso, né? O que eu acho que é algo que dá visibilidade, acaba, né, chamando atenção também. Mas eu percebo que, assim, esse vínculo com os fotógrafos se dá muito por quem está ali, né? Se está determinado professor,
tem inserção de determinados fotógrafos. Se tem outro professor, vai ter os outros fotógrafos, né? Então, isso é eu percebo que é personalista, talvez, um pouco, sabe? Essa relação. E isso da pandemia, poxa, fiquei pensando nisso, né? Você comentou, né, quando a gente estava conversando no privado. Acho que primeiro tem pandemias, né? Acho que tem as fases. Por exemplo, a fase que o Maurício Lima conseguiu refazer as fotos do AG em Paris vazia, em lockdown de verdade, não o que as pessoas recebem no WhatsApp chamando de lockdown, é uma situação que é extremamente ímpar. Eu vi uma fala dele num evento do Instituto Moreira Salles que eu fiquei completamente afetada do modo como ele fez. Ele andou por Paris com as fotos do AG no bolso. E as fotos do AG não tem ninguém porque ele fazia em longa exposição. E daí o Maurício Lima conseguiu refazer os enquadramentos de alguma forma, uma releitura ainda, né? Com a Paris vazia de novo, que não sei se vai acontecer de novo, né? Porque, de novo, pandemias, né? Isso é uma indicação. Uma outra coisa que eu queria indicar, tem um trabalho muito legal para quem está pensando já essas imagens da pandemia, dessa tentativa, talvez, de tradução de algo que por um tempo foi invisível, né? Qual que é a visibilidade da pandemia? Por algumas semanas a gente não sabia como registrar isso. Tem um trabalho da Renata, eu vou mandar aqui no chat para vocês, mas é da Renata Benia e da Grace Schneider, que discutem um pouco desse tempo mais expandido na fotografia, de algo que a princípio era invisível, então que suscitou um monte de imagens de contemplação, né? Um outro limiar do fotojornalismo, que quem tá pensando fotojornalismo só como Photoshop não entende aquilo como um fotojornalismo, mas é bacana para pensar o que foi feito, né? Esses dois registros só que foram dois que me chamaram bastante atenção. Na prática, enquanto ensino, eu não tive oportunidade de trabalhar essa disciplina de fotojornalismo nos últimos 2 anos. Ela não foi ofertada, então não tem como lhe dizer sobre isso. Mas o que eu percebi, talvez, de prática fotográfica nos círculos mais íntimos, no sentido de ou aqueles alunos que chegam na disciplina já interessados, ou talvez dentro do projeto de extensão, e em pautas extremamente próximas. E daí eu não sei como, né, debater muito isso, porque uma das coisas que a gente pensa, né, que a gente fala sobre fonte, é a questão da distância necessária. Só que daí, quando você está falando de confinamento, que distância que você vai ter da fonte? Porque talvez alguém que... Ou você vai entrevistar remotamente, daí a gente pode falar de fotografia remota, né, com print de tela. Eu tenho alunos que fizeram editoriais de moda, assim, muito bonitos, inclusive, né? Mas, de novo, aquela galera doidando da publicidade, que eu adoro eles também. Mas daí, quando a gente está falando, né, de fotojornalismo em geral, alguns são um pouco mais engessados, né? Só no retrato, um retrato muito esse mesmo enquadramento que a gente já fica, né, na tela. Mas também o vizinho, por vezes alguém da família. Eu tô falando aí de produção laboratorial, né, Rafa? Porque eu vi alunos, por exemplo, a Maura. A Maura, na disciplina dela, ela fez os alunos fazerem um perfil de si mesmo. Tá, a gente tá falando de redação, mas a gente tá falando de prática também, né? Um perfil de si mesmo, entrevistando só outras pessoas, não a si mesmo. E daí, o que outras pessoas falam sobre você, né? E uma série de outras invenções. Agora, como que vai colocar a galera... Eu não sei, qual a sua pauta? Como ela pode se tornar segura? Não sei. Não sei.
Legal, bacana, Márcia. Obrigado novamente pela contribuição aqui com a gente. Faz tempo que eu não conversava com o Lente, a gente está aproveitando esse ensejo dos 10 anos para voltar a encontrar esses nossos contatos e pessoas que fizeram parte de alguns episódios, de alguns momentos importantes, né, como foi 2015, participação bastante intensa de Márcia e Elaine nas atividades grevistas, extensionistas do projeto. Teve isso ainda por cima. Rafa, não tenho, assim, estou extremamente feliz com o convite, com a lembrança e a gentileza de ter cedido esse espaço. Agora eu vi que o Manuel entrou. E aí, Manuel? E, enfim, sigo completamente, né, aberta e disponível, tanto para questões, vou deixar meu e-mail ali e o link do texto que eu estava falando. Se tiverem, enfim, qualquer dúvida ou quiser puxar qualquer conversa, também tem as redes sociais aí, e sempre disponível para a gente trocar. Muito gostoso mesmo poder conversar com vocês hoje. Legal, valeu, obrigado a todo mundo. E lembrando que a gente vai dar um intervalo aqui para uma água de uns 15 minutos e aí retornamos com o lançamento do livro da Elaine, As Lomopoéticas do Urbano, logo na sequência. Pode ser assim? Quem quiser ficar aqui, eu vou deixar a sala aberta, né? Quem precisar sair também é só voltar nesse mesmo link. Valeu, obrigado a todo mundo até aqui. Encontramos logo na sequência. Um abraço.